Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Hoje estamos fazendo o nosso trabalho aqui pelo canal no espaço da nossa faculdade, situada na cidade de Mauá, São Paulo, na Avenida Barão de Mauá, número 4460, Itapeva, Mauá, São Paulo, onde nós oferecemos os nossos cursos presenciais, básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego. E desde já eu quero desejar um forte abraço a todos os nossos alunos, a todos que são inscritos no canal, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, aqueles que fazem parte do Enquetes Teológicas, enfim, todos aqueles que estão envolvidos com a faculdade, em seus cursos, em atividades, tudo isso tem sido muito bom, sempre tentando trabalhar e pensar a partir da teologia acadêmica com concepções ecumênicas. Nosso objetivo não é trabalhar uma teologia apologética, mas trabalhar de forma ecumênica, para que todos entendam e compreendam dentro da sua perspectiva, da sua chave hermenêutica, da sua chave de leitura. E hoje eu quero falar um pouco sobre Moisés a partir de Sargão. Moisés a partir de Sargão, que foi o tema da enquete deste sábado. Antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Você que quer saber mais sobre os nossos cursos, segue o meu contato. É o 11 970 98 42 32, para que você saiba mais sobre os nossos cursos teológicos e de línguas bíblicas e tudo mais. Você quer fazer parte do grupo Enquetes Teológicas, que é o grupo de WhatsApp que dos fins de semana interagimos, pode me mandar um zap também. Havendo vaga, você será inserido e será um prazer tê-lo conosco. Moisés a partir da saga de Sargão. Quem foi Sargão? É importante destacar que Sargão ele foi um rei acadiano do segundo milênio antes de Cristo. Sabemos disso pelo achado arqueológico de Austen Harry Layard, o qual entre o 7º século antes de Cristo, na biblioteca de Assurbanipal, ele achou alguns escritos na língua acádia, e esses escritos mencionavam Sargão e como ele foi livre do infanticídio, quando o bebê colocado em um cesto de betume às margens do rio Eufrates. Isso te lembrou um personagem bíblico? Sim, Moisés. Moisés, ele tem uma certa semelhança com este Sargão. É importante destacar que Moisés ele foi livre do infanticídio, assim como Sargão foi livre do infanticídio. Temos, então, duas semelhanças. Moisés foi colocado em um cesto, às margens do rio Nilo. Sargão foi colocado em um cesto, às margens do rio Eufrates. O Moisés ele foi criado pela filha de Faraó. Sargão ele foi criado por Enque, que era carregador de água, e ele teve todo um cuidado também com Sargão. Observa-se que Moisés ele teve a ajuda de Javé, e depois o Êxodo menciona até o chamado, a vocação. E o Sargão ele não andou sozinho, ele andou protegido pela divindade da época, que era a deusa Istar, a deusa acádica, a deusa acadiana. Então, temos essas semelhanças. Moisés ele se tornou um grande líder do Êxodo, Sargão ele se tornou rei da Acádia. Temos estas semelhanças. A questão é por que nós temos essa semelhança? Será que um personagem foi construído a partir da concepção da saga literária do outro? E as provas arqueológicas? Qual destes personagens realmente existiu com provas arqueológicas? Falando de Sargão, nós temos a cabeça de Sargão,
que foi encontrada também no ano 1931, uma cabeça de bronze encontrada em Nínive, e foi datada entre o ano 2270 e 2215, que menciona propriamente o tempo de governo deste monarca. E a respeito das provas arqueológicas sobre Moisés, não há provas. O que nós temos é a citação do personagem Moisés segundo o texto da Torá, segundo o Êxodo, o Sefer Shemot em hebraico, e a construção judaica a partir da influência desse personagem Moisés. Nesta linha, eu gostaria de citar o professor Milton Schwantz, que foi um grande teólogo e tem um livro sobre o Êxodo. Ele fala algumas características sobre o Êxodo, inclusive, Êxodo não é o nome do livro. Em hebraico seria Sefer Shemot, o livro dos nomes. E pensando então em tantos nomes, poderíamos falar sobre o berço literário. Quais são os berços literários por trás do texto de Êxodo? Quando essa literatura foi construída? Será que nós estamos falando de uma literatura construída na chamada monarquia unida, que seria Davi e Salomão? Eu já falo a dificuldade, porque Davi, cronologicamente, seria um personagem entre o ano 1000, 1040 a.C., e nessa época não existia hebraico, não existia ainda a escrita hebraica, visto que essa escrita ela vem do semítico, que dá o paleo-hebraico, que posteriormente contribuiu no nascimento do hebraico quadrático influenciado pelo aramaico, isso já no período exílico pós-exílico. Então, pensar em Davi, em Salomão, a construção literária da saga do Moisés, não é uma tarefa muito fácil. Inclusive, vale a pena dizer que Moisés ele é autor da Torá, que seria Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim, os 5 primeiros livros da Torá, a partir da tradução da Septuaginta, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Moisés ele é autor dessa obra a partir da tradição judaica, e não propriamente nos estudos teológicos, que datam essa obra posterior ao personagem Moisés, dentro da investigação das fontes, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, que será um tema de um outro vídeo, propriamente a teoria das fontes, as suas problemáticas e como os estudiosos e hermeneutas e biblistas modernos estão trabalhando na perspectiva da teoria das fontes. Então tem muita coisa boa aí para falarmos. O Êxodo, ele trata assuntos como a saída, o caminho pelo deserto e o Sinai. O Sinai é interessante porque, pensando em um Êxodo construído talvez no círculo profético nortista, olha que interessante, teríamos então o Monte Sinai como talvez uma retratação do Monte Safon, que seria uma localidade dominada pelo povo cananeu, e por trás dessa localidade existem vários imagéticos e mitos religiosos das divindades da fertilidade cananitas, tais como Axerá, os cultos a Axerá, os cultos a El, deus cananeu do 2º milênio, pai de Baal. Então teríamos no Sinai talvez uma retratação, uma ressignificação das influências do pensamento cananeu na produção literária do Moisés e do Sinai. Isso pensando em uma produção entre o período profético nortista pré-exílico. Também há a possibilidade de datarmos o Êxodo e a construção da saga de Moisés no chamado período exílico e pós-exílico. Se assim foi,
no chamado período exílico e pós-exílico, nós temos Moisés como a figura de líder, nós temos Arão como a figura sacerdotal, e o período pós-exílico apresenta duas figuras interessantes, que seriam o Zorobabel, numa figura de líder, e o Josué, numa figura sacerdotal. Então nós teríamos uma construção do Êxodo e da figura de Moisés em característica pós-exílica, também para justificar e ressignificar o papel do líder e do sacerdote nas posteriores atividades culticas do período pós-exílico, após a reconstrução do segundo templo. Então são muitas possibilidades destes Moisés, deste personagem que é construído em várias facetas ao longo da produção literária exílica, pré-exílica, pós-exílica e muito mais. Então, em meio a tudo isso, temos um Moisés histórico. É difícil afirmar se temos um Moisés histórico. É possível? Sim, é possível. É possível que existiu um Moisés histórico e pode ter tido uma influência, claro, aquele número extremamente gigantesco de pessoas que saíram do Egito não seriam números reais, e se nós tivéssemos talvez uma espécie de escravagismo entre hebreus no Egito, poderia ser possível. É difícil justificar se esses escravos eles tinham uma participação direta na construção das pirâmides, como as produções hollywoodianas ou produções cinematográficas apresentam, porque existem muitas problemáticas. Os arqueólogos também já encontraram muitas tumbas de pessoas próximos às pirâmides, e as pirâmides tinham um valor significativo. Alguns arqueólogos sugerem que não foram as pirâmides trabalhadas por escravos, mas por pessoas que tinham uma influência propriamente religiosa. Claro, é muito difícil constatar essas informações, porque pode ser que na liderança dessas pessoas tinha alguém de representatividade religiosa, em detrimento pessoas que estariam trabalhando na produção das pirâmides, mas não que os hebreus seriam os responsáveis para construir as pirâmides, a esfinge e tudo mais. E se grande quantidade de pessoas atravessou o Mar Vermelho, se atravessou talvez uma grande quantidade ou um pequeno grupo de 40, 50 pessoas ou 100, tudo isso é muito difícil de averiguar só pela produção literária da Bíblia, visto que nós temos uma saga construída em cima da ideia de um Moisés, que pode ser um Moisés construído de uma perspectiva israelita nortista, pode ser um Moisés construído numa perspectiva exílica, pós-exílica, e você pode ter um pouco de tudo nessa ideia, você pode ter um pouco de tudo, até chegar à ideia mosaica da liderança, das influências da Torá no judaísmo intertestamentário e neotestamentário. O próprio Jesus é descrito na literatura sinótica falando e ressaltando sobre a figura de Moisés, e isso destaca como ele foi importante. Talvez pensarmos em um Moisés que não foi historicamente diante de tudo que está escrito, é um abalo nas perspectivas religiosas das três grandes religiões descritas como monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. No entanto, provar a figura histórica de Moisés é uma tarefa muito difícil. Em meio a tudo isso, o Êxodo, segundo Schwantes, ele também pode ser tradições de memórias. Então, estamos falando
possivelmente de uma produção nortista pré-exílica que faz menção às memórias do Êxodo. Claro, até onde teríamos memórias históricas, até onde teríamos memórias que foram construídas a partir da saga de herói e também a partir de relacionamentos míticos e da ideia da teofania entre Deus e o humano, né? Um relacionamento entre o sagrado e o profano, entre Deus e o homem. Tudo isso são questões a serem trabalhadas. Agora, se o Êxodo ele menciona tradições a partir de memórias, também seria uma forma de justificar a origem de algumas Hagim, de algumas festas, tais como Hag Sukkot, a festa das cabanas, Hag Shavuot, a festa das semanas, Hag Pesach, a festa da Páscoa. Então, o Êxodo dá origem a essas festas. O Êxodo dá origem a essas festas. Isso é muito interessante. Você teria, então, posteriormente, a origem do porquê a comunidade celebra propriamente aquelas festas. O Êxodo falaria da opressão faraônica sobre o povo, pensando o Êxodo numa perspectiva exílica e pós-exílica, seria a opressão dos babilônicos, dos dominadores sobre Israel e ainda o domínio dos persas sobre Israel. Isso já no período pós-exílico, na literatura trito-isaiânica e na produção literária pós-exílica, Esdras, Neemias e grande parte aí do Gênesis também. E o Êxodo vem mencionar questões de libertação, que poderiam estar ligadas à ansiedade dos judaítas saírem da Babilônia para retornar para Jerusalém, reconstruir o templo e suas atividades culticas. Em tudo isso, nós temos a figura do Moisés, possivelmente construído em memória do personagem Sargão da Acádia. E tudo isso, Moisés, Sargão e as narrativas de memória, as tradições, levaram a uma bela história bíblica, a uma bela saga bíblica, que fala de um homem que era pesado de línguas, mas que foi vocacionado por Javé para um grande trabalho de liderança. Aqui finalizamos o nosso estudo. Que o Criador te abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Continuem nos acompanhando no canal, compartilhem, se inscrevam e também fiquem de olho aí dos nossos cursos. Teremos o seminário temático mensal para o mês de dezembro e o seminário temático mensal que retornará em 2021 a partir de fevereiro. Em fevereiro, primeira semana de fevereiro, primeira segunda, teremos a turma do grego bíblico. Será propriamente de 1 de fevereiro até dezembro de 2021, grego bíblico, presencial de segunda-feira, das 19h30 às 21 horas. Sem contar que de terça às 19h30 temos o médio presencial, de quinta às 19h30 temos o bacharel presencial e todos esses cursos também à distância. Com isso, Shalom, que o Eterno te abençoe, Lehitraot. Até logo.